Olá, meu nome é Matheus Portugal. Eu sou tecnólogo em luteria pela Universidade Federal do Paraná. Eu também sou luthier da Portugales Instrumentos Musicais. Para quem não sabe, luthier é o profissional responsável pela manutenção, restauração e construção de instrumentos musicais. E hoje eu vou falar sobre isso, sobre a minha profissão. Luthier e luteria tem uma razão bem simples de ser. Esse instrumento, conhecido como alaúde ou lute, dá origem à nossa profissão. Lute, luthier, luteria. Tá, então apenas quem construía alaúdes era luthier? No passado sim, mas com o passar dos anos, todos aqueles profissionais que construíam outros instrumentos de corda, como os violinos, as violas da gamba, as guitarras barrocas, passaram a levar o mesmo nome. E é daí que vem essa questão. Esse processo, parte pelo todo, é chamado de metonimia. A parte seria a construção de alaúdes e o todo a construção de todos os instrumentos. Tá, entendi. E como é que ficam os instrumentos de sopro, os instrumentos de percussão? Eles também são construídos pelo luthier? Bem, eles até podem ser construídos por um luthier. Mas existe uma certa problemática com relação a isso. Vamos voltar à origem das espécies, quer dizer, do nome, para a gente entender melhor. O que acontece? Esse instrumento, alaúde ou al-ud, do árabe, significava a madeira ou a palheta. Eu prefiro manter o nome de a madeira porque para mim faz um pouco mais de sentido. E não quer dizer que o instrumento era feito de madeira, mas que o seu tampo era feito de madeira. Os instrumentos antigos tinham um tampo construído em pele ou membrana. E essa membrana, essa pele, ela se desgastava facilmente. Lembrando que os luthiers, né, de antigamente também eram os músicos. Então eles tinham que gastar um tempo para aprender a tocar e a construir seus próprios instrumentos. Os instrumentos, por consequência, não eram tão refinados como os instrumentos a partir da Renascença. Então, quer dizer que o instrumento... não estou entendendo muito bem. Tá. Então, o que acontece? Os instrumentos de madeira, assim como as flautas de madeira e os órgãos, também levam o nome de luthier. Mas isso é o termo acadêmico. Aqui no Brasil, acaba que todo mundo fala que um construtor de outros instrumentos também é luthier. E não está tão errado assim. Afinal de contas, a metonímia prevalece. A língua é dinâmica e aceita esse termo. Falando sobre dinamismo linguístico, vamos falar então sobre o nome da profissão, que é luteria, pelo menos na academia. Mas não é incomum você ouvir liuteria, luthieria, luteraria e outras variantes. Está errado? Bem, algumas versões são apenas as palavras emprestadas de outras línguas. Liuteria, por exemplo, vem do italiano. Luteria com H vem do espanhol. Luthieria já é um neologismo, ou seja, a criação de uma palavra nova a partir de uma palavra estrangeira, do inglês ou do francês, luthierie. Tá certo, entendi, mas e qual que é o problema? Bem, infelizmente, isso pode gerar um pouco de preconceito. Em alguns lugares da França, por exemplo, luthier é o nome designado apenas àqueles que constroem violinos. E isso está um pouco esquisito, afinal de contas o alaúde parece muito mais com um violão do que um violino. E aí eles falam que quem constrói violão não é luthier e entram nesse tipo de briga por conta do trabalho que se tem para fazer um violino e tudo mais. Tá, mas isso faz sentido? Não faz. Existe um instrumento que é chamado de violão alaúde. É uma mistura de alaúde com violão, tanto pela forma de tocar como pela forma de construir. É muito mais próximo de um alaúde, então teoricamente está mais próximo do nome luthier. Tá, então já que nós estamos falando tanto de línguas estrangeiras, de nomes de coisas, vou fazer uma proposta para vocês. Se esse vídeo chegar em 50 likes, eu vou fazer um vídeo exclusivo explicando o nome das peças do violino, das suas partes e eu espero que vocês curtam. Tá. E sim, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ativem o sininho de notificação e deixem aquele like. Uma saudação do mundo da música e da luteria. Até mais!